Na formatura do meu filho, o sogro dele disse: "Não sei como você conseguiu se formar." Mas ele não imaginava no que aquele garoto que ele humilhava publicamente iria se transformar. Essa é uma história sobre dignidade, sobre uma mãe que lutou a vida inteira para dar ao filho tudo o que ele merecia, e sobre como um homem poderoso e arrogante subestimou completamente uma mulher que ele julgava insignificante. Mas antes de eu continuar, verifique se você já se inscreveu no canal, deixe seu like. E me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela já chegou. 15 de dezembro de 2022. Cerimônia de formatura da turma de administração de empresas da PUC-Rio. O auditório estava lindo. Decoração impecável com flores brancas e douradas, iluminação suave, cadeiras forradas de cetim. Famílias elegantes ocupavam as arquibancadas, todas vestidas com suas melhores roupas, câmeras em punho, sorrisos radiantes. Eu estava na quinta fileira, usando um vestido branco que comprei em 3 parcelas no cartão especialmente para aquela ocasião. Meu coração estava transbordando. Ali embaixo, entre os formandos de beca preta impecável, estava meu filho Lucas, 29 anos. Bonito, alto, sorriso que iluminava qualquer ambiente. Formado com louvor em administração de empresas numa das melhores universidades privadas do país. Cada mensalidade que paguei com suor. Cada hora extra que fiz dando aulas de inglês aos sábados e domingos. Cada não que dei a mim mesma para poder dar sim a ele. Tudo, absolutamente tudo, valia a pena naquele momento. Ou pelo menos era isso que eu pensava. A cerimônia seguia seu roteiro tradicional. O reitor, um senhor de cabelos brancos e óculos de grau, falou por 20 minutos sobre os desafios do futuro e a importância da inovação num mundo globalizado. Algumas mães choravam de emoção. Alguns pais gravavam tudo nos celulares. Eu estava ali, coração apertado de felicidade, pensando em como tinha sido difícil chegar até aquele momento. Quantas vezes meu menino ficou acordado até tarde estudando, enquanto eu trabalhava no segundo emprego? Quantas vezes eu comi miojo para que ele pudesse comer comida de verdade? Quantas vezes eu escolhi entre pagar a mensalidade ou comprar roupa nova para mim? E ali estava ele, formado, realizado. Então veio a homenagem aos professores. 5 formandos escolhidos subiram ao palco e falaram sobre docentes que marcaram suas vidas. Foi emocionante. Teve choro, teve abraços, teve agradecimentos sinceros. E aí chegou o momento dos agradecimentos especiais da turma, quando alguns formandos fazem homenagens a familiares. Eu não sabia que Lucas tinha preparado algo. Neste momento, anunciou o mestre de cerimônias com voz solene, o formando Lucas Silva gostaria de fazer uma homenagem especial. Meu coração se encheu. Lucas ia me homenagear. Mas quando ele pegou o microfone e começou a falar, percebi que algo estava errado. Boa noite a todos, Lucas começou, voz trêmula. Eu gostaria de agradecer a uma pessoa muito especial que acreditou em mim durante toda a faculdade. Ele olhou para o lado, para a primeira fileira. Meu sogro, Marcelo Moreira. Meu estômago se apertou. Marcelo Moreira era o pai de Juliana, a namorada do Lucas. Um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno que devia custar mais que meu salário de 3 meses. Dono de uma das maiores indústrias de componentes eletrônicos do Rio de Janeiro. Rico, poderoso e absolutamente convencido de sua superioridade. Nos poucos encontros que tivemos durante o namoro de Lucas e Juliana, ele sempre me tratou com aquela educação fria e distante que pessoas ricas usam com quem consideram inferior. Sorrisos que não chegavam aos olhos, apertos de mão rápidos demais, olhares que te avaliavam e te descartavam em segundos. Senhor Marcelo, Lucas continuou sem me olhar. O senhor sempre me deu conselhos valiosos sobre o mundo dos negócios. Sempre me mostrou o que é preciso para ter sucesso de verdade. Marcelo estava sentado na primeira fileira, sorrindo largamente, acenando para as pessoas ao redor. Por isso, Lucas respirou fundo. Eu gostaria de pedir que o senhor subisse aqui para dizer algumas palavras, para dividir sua sabedoria com todos nós. Aplausos educados enquanto Marcelo se levantava. E foi aí que tudo desmoronou.
Marcelo subiu ao palco com passos confiantes. Ajustou o microfone. Colocou a mão no ombro do Lucas num gesto que parecia paternal, mas tinha algo de possessivo. Obrigado, rapaz, ele disse, e havia um tom estranho na voz. Que homenagem inesperada. Lucas sorriu, meio sem graça, e foi se sentar. Marcelo ficou ali, sozinho no palco, olhando para a plateia. Vocês sabem, ele começou, voz alta e firme. Quando minha filha Juliana me disse que estava namorando um colega de faculdade, eu fiquei feliz. Pensei, que bom, alguém do mesmo nível, mesma formação. Ele fez uma pausa e seu sorriso ficou mais afiado. Aí ela me apresentou o Lucas. E, bem, digamos que minhas expectativas foram ajustadas. Risadas nervosas da plateia. Não me entendam mal, Marcelo continuou caminhando pelo palco. O rapaz é educado, simpático, esforçado, isso eu reconheço. Outra pausa. Mas vejam bem, a administração de empresas não é curso para qualquer um. Exige raciocínio analítico, visão estratégica, capacidade de liderança. Ele olhou diretamente para Lucas. E eu, sinceramente, ainda me pergunto como alguém que mal consegue manter uma conversa sobre análise de mercado conseguiu se formar nesse curso. O auditório ficou em silêncio mortal. Eu estava congelada na cadeira, mãos apertando a bolsa. Mas ei, Marcelo abriu os braços. Aqui está o diploma. Então alguma coisa deu certo, não é? Talvez as avaliações sejam mais flexíveis do que no meu tempo. A insinuação era clara e nojenta. Então, Lucas, ele olhou para meu filho que estava branco. Meus parabéns. Você conseguiu. Contra todas as minhas expectativas, que admito eram bem baixas, você chegou até aqui. Marcelo bateu palmas sozinho, lentamente, teatralmente. E agora vem a parte interessante. O mercado de trabalho, onde diploma não significa nada, onde você vai competir com gente realmente preparada. Vai ser desafiador. Ele voltou para perto do microfone, voz ficando mais baixa, mais cruel. Mas não se preocupe, tenho certeza que você vai encontrar alguma posição adequada ao seu nível. Algo que não exija muito raciocínio complexo. Silêncio absoluto. As pessoas olhavam umas para as outras, chocadas. Enfim, Marcelo deu um sorriso largo e falso. Parabéns a todos os formandos. Que vocês tenham muito sucesso. Alguns mais que outros, obviamente. Ele desceu do palco sob aplausos constrangidos e esparsos. Olhei para Lucas. Meu filho estava destruído. Cabeça baixa, mãos tremendo. Juliana estava ao lado dele, mas não o tocava, não o consolava. Apenas olhava para a frente com uma expressão vazia. Eu queria gritar. Queria subir naquele palco e esganar Marcelo Moreira. Queria abraçar meu filho e tirá-lo dali. Mas eu não podia fazer nada. Só podia sentar ali, engolir lágrimas de raiva e impotência, e assistir o resto da cerimônia passar como um borrão de dor. Quando finalmente acabou e as pessoas começaram a se cumprimentar, corri até Lucas. Ele me viu e tentou sorrir. Mãe, eu... Não, eu o abracei forte. Não fala nada, vamos embora daqui. Mas a Juliana... Deixa a Juliana com a família dela. Vi Marcelo ao longe, rodeado de pessoas que riam de algo que ele dizia. Juliana estava lá, sorrindo para o pai. Nenhum dos dois olhou para Lucas sequer uma vez. Saímos daquele auditório e eu senti que algo tinha se partido dentro do meu filho. Não era só orgulho ferido, era algo mais profundo. Mas o que Marcelo Moreira não sabia, o que ele nunca poderia imaginar naquele momento de glória sádica, é que esse garoto que ele acabava de humilhar publicamente, nesse dia que deveria ser de celebração e alegria, esse mesmo garoto um dia seria o diretor executivo da empresa Moreira Indústrias. Mas para entender como chegamos até aquela noite terrível, preciso voltar muito mais atrás. Preciso contar a história desde o começo. 23 de abril de 1993. Era uma quinta-feira chuvosa no Rio de Janeiro. Daquelas chuvas de outono que parecem não ter fim, que transformam a cidade em um caos de trânsito e guarda-chuvas quebrados. Eu estava no Hospital Municipal de Madureira, numa cama dura de maternidade, ouvindo o choro do meu bebê recém-nascido. Lucas Paulo da Silva, 3,2 kg. Perfeito. O pai dele, Paulo, estava ao meu lado. Jovem,
bonito, cheio de promessas sobre o futuro maravilhoso que teríamos juntos. Vamos ser tão felizes, Carmen, ele disse, segurando minha mão. Eu prometo que vou cuidar de vocês dois. Promessas são fáceis de fazer. Difícil é cumprir. 3 anos depois, Lucas estava fazendo aniversário. Eu tinha preparado uma festinha simples no nosso apartamento de 2 quartos em Piedade. Bolo de chocolate que eu mesma fiz. Levou 3 tentativas porque as 2 primeiras afundaram no meio. Salgadinhos que a vizinha me ajudou a fritar. Alguns balões coloridos que comprei num camelô por R$ 10. As crianças da vizinhança estavam correndo pela sala. Lucas, com seus 3 aninhos, estava radiante com um chapéu de papel na cabeça, sorrindo para todo mundo. Ele sempre foi uma criança feliz, sabe? Daquelas que iluminam qualquer ambiente só de entrar. Eram 7 da noite quando Paulo chegou. Eu estava na cozinha lavando louça quando ouvi a porta abrir. Pensei, chegou tarde como sempre, mas pelo menos veio. Tinha feito questão de ligar para ele de manhã lembrando da festinha. Quando entrei na sala, vi 2 malas no chão. Meu coração afundou. Paulo. Ele estava parado perto da porta, mãos nos bolsos, aquela expressão que eu já conhecia. A expressão de quem vai sair correndo e não quer ser pego. Carmen, a gente precisa conversar. Não precisa ser gênio para saber o que vem depois dessa frase, né? As crianças ainda estão aqui, eu disse, olhando para o Lucas que brincava com os amiguinhos, alheio a tudo. Então vou ser rápido. Ele tinha conhecido outra mulher. Débora, 23 anos, professora de Pilates. Alguém mais compatível com seus objetivos de vida. Alguém sem bagagem familiar. Tradução. Alguém sem um filho pequeno para criar. Eu vou mandar pensão, ele prometeu, já com a mão na maçaneta. Todo mês pode confiar. R$ 500, é o que eu posso. Paulo, você não quer nem se despedir do seu filho? Ele olhou para o Lucas. Por um segundo, vi algo no rosto dele. Culpa, talvez, ou remorso. Mas passou rápido. É melhor assim, corte limpo, ele é pequeno, vai esquecer. E saiu. Assim, sem abraço, sem beijo de despedida, sem nada. Lucas veio correndo para mim 5 minutos depois. Mamãe, cadê o papai? Ele não vai cantar parabéns comigo? Abaixei na altura dele, segurei o rostinho pequeno entre minhas mãos. O papai teve que viajar, meu amor, mas a mamãe tá aqui. A mamãe sempre vai estar aqui. Ele sorriu confiante. Tá bom, vamos cortar o bolo então. Naquela noite, depois que todos foram embora e Lucas dormiu abraçado no ursinho de pelúcia, eu sentei no chão da sala e chorei. Não de tristeza por Paulo ter ido. Ele nunca foi grande coisa como marido ou pai. Chorei de medo. Medo de não conseguir. Medo de não ser suficiente. Medo de decepcionar meu filho. Mas então eu levantei, lavei o rosto e fiz uma promessa para mim mesma. Lucas nunca, nunca ia sentir falta de nada que eu pudesse dar. Nunca ia duvidar do amor que eu tinha por ele. Nunca ia se sentir abandonado de novo. Recebi pensão de Paulo exatamente 5 vezes. Depois disso, os depósitos pararam. E eu fiquei ali, 34 anos, mãe solteira, com um filho de 3 anos e um salário de secretária que mal pagava as contas. Poderia ter desistido. Muita gente na minha situação desiste, se entrega à amargura, à autopiedade, à raiva. Mas não eu. Porque quando eu olhava para o Lucas, meu menino lindo de olhos brilhantes, sempre sorrindo, sempre me abraçando, eu sabia que tinha uma missão. Tinha que garantir que meu filho tivesse todas as oportunidades que eu não tive. Então comecei a lutar. Trabalhei como secretária na Petrobras durante 8 anos. Fazia cursos noturnos de administração. Estudava inglês aos sábados. Subia degrau por degrau, posição por posição. De secretária virei assistente administrativa. Depois coordenadora. Aos poucos fui pegando responsabilidades maiores. Em 2005, fui promovida a gerente de operações internacionais. Não era um cargo altíssimo, mas era respeitável, pagava bem e me dava conhecimento valioso sobre como empresas funcionam ou deixam de funcionar. Aprendi a analisar balanços financeiros, a identificar fraudes contábeis, a investigar empresas através de registros públicos, a rastrear dívidas e processos. Essas habilidades pareciam apenas parte do trabalho na época. Mas um dia elas seriam minha arma secreta.
2 anos depois que Paulo me abandonou, recebi uma ligação da polícia. Era uma manhã de sábado. Lucas tinha acabado de completar 5 anos. Estávamos tomando café quando o telefone tocou. Senhora Carmen Silva? Sim, sou eu. Aqui é o delegado Cardoso, da 14ª DP. A senhora é esposa de Paulo Henrique da Silva? Meu coração gelou. Quer dizer, somos casados no papel. Ele me deixou há 2 anos. Sinto muito informar, senhora. Houve um acidente. Seu marido faleceu. As palavras não fizeram sentido imediato. Paulo. Morto? Como? Acidente de carro na Avenida Brasil. Batida frontal. Foi instantâneo. Ele não sofreu. Fiquei ali, segurando o telefone, processando. O homem que me deixou. O pai que abandonou o filho. Morto. Não senti tristeza. Não senti alívio. Senti nada. A senhora precisa vir até a delegacia para reconhecimento e trâmites legais. Como esposa, a senhora é a herdeira. Herdeira. A palavra soou estranha. Paulo não tinha nada. Vivia de bicos. A única coisa que ele tinha mencionado, anos atrás, quando ainda éramos felizes, era um terreno que tinha herdado dos pais. Um pedaço de terra numa cidade litorânea de Santa Catarina. Não vale nada, ele tinha dito na época. É longe de tudo, mato. Mas meu pai sempre falava que um dia poderia valer alguma coisa. Nunca tivemos dinheiro para construir nada lá. E depois que Paulo saiu, eu simplesmente esqueci. 3 semanas depois, fui ao cartório fazer o inventário. Como éramos casados oficialmente, Paulo nunca tinha dado entrada no divórcio, eu era a única herdeira legal. Herdei o terreno que ele tinha recebido dos pais. Um pedaço de terra de 800 metros quadrados numa cidade litorânea de Santa Catarina. A escritura era velha, amarelada. Guardei numa pasta sem nem olhar direito. Eu tinha um filho de 5 anos para criar, contas para pagar, trabalho para manter. Um terreno no meio do nada não ia mudar minha vida, mas comecei a pagar o IPTU todo ano. Nem prestava atenção no endereço do carnê, só pagava e guardava. Os anos passaram. Lucas cresceu. Menino esperto, estudioso, carinhoso. Não tinha o pai por perto, mas eu tentava ser pai e mãe ao mesmo tempo. Quando ele estava terminando o ensino médio, me procurou com aquele jeito sério que sempre usava quando queria conversar sobre algo importante. Mãe, eu decidi o que eu quero estudar na faculdade. O que é, filho? Administração de empresas. Quero fazer na PUC-Rio. Meu coração apertou. A PUC-Rio era uma das melhores e mais caras universidades privadas do país. As mensalidades eram absurdamente altas. Mas quando eu olhei para aquele menino que tinha estudado tanto, que nunca me deu trabalho, que tinha notas excelentes, então você vai fazer PUC, meu filho. Mas mãe, a mensalidade... Deixa a mensalidade comigo. Você só se preocupa em estudar. Consegui um segundo emprego dando aulas particulares de inglês aos sábados e domingos. Acordava às 6 da manhã, voltava para casa às 10 da noite. Vivia cansada, mas feliz. Porque eu via meu filho crescendo, realizando sonhos, se tornando um homem de verdade. Em 2019, Lucas entrou na PUC. Estava radiante, cheio de planos. Fez amigos, entrou em grupos de estudo, participou de projetos de extensão e conheceu Juliana Moreira. A primeira vez que Lucas falou dela foi num jantar em casa, uns 3 meses depois das aulas começarem. Mãe, eu conheci uma menina. Pelo jeito que ele falou, pelo brilho nos olhos, eu soube que era sério. Conta. Ela é linda, mãe, inteligente, engraçada. Faz administração também. Nome dela é Juliana. Sobrenome? Moreira. O pai dela tem uma indústria grande aqui no Rio. Aí eu deveria ter prestado atenção. Deveria ter investigado mais. Mas eu estava tão feliz em ver meu filho apaixonado. Conheci Juliana 2 meses depois. Lucas a trouxe para jantar em casa. Ela era realmente bonita. Cabelos loiros compridos, roupas caras, sorriso perfeito. Educada, mas daquela forma artificial que gente rica aprende desde criança. Conversamos durante o jantar. Ela falava sobre a faculdade, sobre os planos para o futuro. Mas havia algo calculado. Quando Lucas saiu para pegar sobremesa na cozinha, Juliana olhou ao redor do nosso apartamento simples, com uma expressão que eu não consegui decifrar.
Não era desprezo aberto. Era pior. Era avaliação. Como se estivesse calculando quanto aquilo tudo valia. Você trabalha com o quê, dona Carmen? Ela perguntou. Sou gerente de operações na Petrobras. Ah, que legal. Tom de voz educado, mas desinteressado. Lucas voltou com a sobremesa, feliz demais para perceber a frieza. Depois que eles saíram, fiquei na sala pensando. Tinha alguma coisa errada ali. Mas o que exatamente? Não era ciúmes de mãe. Era instinto. Aquela menina não amava meu filho da forma que ele merecia ser amado. Mas como você diz isso para seu filho apaixonado? Como você compete com amor de juventude? Então fiz o que toda mãe faz nessa situação. Engoli minhas preocupações e torci para estar errada. Lucas e Juliana namoraram durante toda a faculdade. Ele a visitava na mansão da família em São Conrado. Eu era convidada às vezes para almoços formais e desconfortáveis. Conheci Marcelo Moreira nesses encontros. Um homem imponente, sempre de terno impecável, relógio de ouro no pulso. Ele me cumprimentava com aquela educação gelada de quem está apenas cumprindo o protocolo. Carmen, como vai? E o trabalho na Petrobras? Muito bem, obrigada. Que bom, que bom. E se virava imediatamente para falar com alguém mais interessante. A esposa dele, Beatriz, era um pouco mais calorosa, mas também distante. Eles tinham um mundo próprio, cheio de viagens internacionais, carros importados, festas em clubes exclusivos, e deixavam muito claro que eu não fazia parte desse mundo. Em dezembro de 2022, Lucas se formou, com honras. Média 9,2. Um dos melhores alunos da turma. Eu chorei de orgulho quando vi o nome dele na lista de honra ao mérito. Meu filho, tinha conseguido. A cerimônia de formatura seria no dia 15 de dezembro. Eu estava tão animada. Comprei vestido novo, sapato novo, fui ao salão arrumar cabelo e unhas. Seria a coroação de anos de sacrifício, o momento de celebrar tudo que construímos juntos. E foi, mas não da forma que eu imaginava. Foi a noite em que eu vi meu filho ser destroçado publicamente pelo futuro sogro. Levei Lucas para casa naquela noite. Ele ficou em silêncio no carro inteiro. Quando chegamos, ele foi direto para o quarto dele e trancou a porta. Fiquei na sala, ainda processando o que tinha acontecido. Como um homem faz aquilo? Como alguém humilha publicamente uma pessoa que está prestes a se tornar parte da família? E Lucas? Ele tinha chamado Marcelo ao palco. Tinha dado a ele a oportunidade de fazer aquilo. Bati na porta do Lucas por volta da meia-noite. Filho, abre para mim, meu amor. Demorou um pouco, mas ele abriu. Os olhos estavam vermelhos. Mãe, eu... Vem cá. Abracei ele forte. Aquele homem é cruel. Nada do que ele disse é verdade. Mas na frente de todo mundo, mãe, ele me humilhou. E eu dei a ele a oportunidade. Achei que ele ia fazer uma homenagem legal, dar conselhos de carreira. Filho, você não tem culpa dele ser quem ele é. Mas eu devia ter percebido. Ele sempre me tratou como se eu fosse inferior. Nos almoços, nas conversas, sempre com aquele jeito condescendente. Lucas se soltou do abraço, foi até a janela. Eu amo a Juliana, mãe. Eu sei. E ela não disse nada, nem me defendeu. Ficou lá sentada como se nada tivesse acontecido. Aquilo era o que mais doía nele, não a humilhação pública, mas o silêncio da pessoa que ele amava. Meu amor, você precisa conversar com ela, entender por que ela não te defendeu. Ele assentiu, mas vi que algo tinha rachado dentro dele naquela noite. Os dias seguintes foram estranhos. Lucas ficou quieto, introspectivo. Juliana ligou algumas vezes, mas as conversas eram curtas e tensas. Eu voltei ao trabalho, mas minha cabeça estava num lugar totalmente diferente. Toda vez que fechava os olhos, via meu filho sendo humilhado naquele palco. E toda vez, a raiva crescia um pouco mais. 2 semanas depois da formatura, Lucas chegou em casa com uma notícia. Mãe, eu e a Juliana conversamos. Sentei no sofá esperando o pior. Ela disse que ficou paralisada, que não sabia como reagir quando o pai começou a falar aquilo, que ela também ficou chocada. E você acreditou? Lucas hesitou. Ela chorou muito, mãe. Disse que me ama e que vai conversar com o pai sobre o que ele fez. Não era convincente,
mas era o que ele tinha. E tem mais, ele continuou. Eu pedi ela em casamento. Meu mundo parou. O quê? Eu sei que parece maluco depois do que aconteceu, mas eu amo ela, mãe, e não vou deixar o Marcelo destruir isso. Olhei nos olhos do meu filho e vi determinação. Determinação de provar que era digno, que merecia estar naquela família. E eu não consegui tirar isso dele. Tudo bem, filho. Se é isso que você quer, eu vou mostrar para todos eles que eu sou capaz. 6 meses depois, em junho de 2023, Lucas e Juliana se casaram. Foi um casamento gigantesco na Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. Mais de 300 convidados, decoração que devia ter custado uma fortuna. Recepção no Copacabana Palace. Eu fui, é claro, mãe do noivo, mas me senti completamente fora do lugar. Meu vestido, que achei lindo quando comprei, parecia simples demais perto dos vestidos das outras mulheres. Minhas joias discretas versus os diamantes que brilhavam por todo lado. Durante a recepção, Marcelo fez um brinde. Gostaria de fazer um brinde aos noivos, ele disse, levantando a taça de champanhe. Juliana, minha princesinha, você cresceu e se tornou uma mulher linda e inteligente. E Lucas? Ele fez uma pausa. Lucas, bem-vindo à família Moreira. Espero que você aprenda muito com a gente. Vai precisar. Risadas educadas. Marcelo sorriu. Mas falando sério, desejo felicidades a vocês dois. E Lucas, se precisar de qualquer coisa, conselhos, orientação, direcionamento, estarei sempre disponível. Afinal, todo mundo precisa de um mentor, não é? Mais risadas. Ele ergueu a taça. Aos noivos. Aos noivos! Todos repetiram. Ninguém veio falar comigo durante a festa inteira. Em certo momento, tentei conversar com Beatriz. Ela foi educada, mas claramente desinteressada. Como vão as coisas na Petrobras, Carmen? Bem, obrigada. E a senhora? Ah, você sabe, cuidando da casa, dos projetos sociais do clube, a rotina de sempre. Ela olhou por cima do meu ombro, acenando para alguém. Com licença, Carmen, preciso cumprimentar a Márcia. E se foi. Fiquei sentada sozinha numa mesa nos fundos do salão, assistindo de longe enquanto Lucas dançava com Juliana. Ele parecia feliz, mas havia algo nos olhos dele, uma tristeza que ele tentava esconder. Quando cheguei em casa naquela noite, me olhei no espelho. 61 anos, sozinha, invisível. Eu tinha dado tudo por aquele menino, trabalhado até a exaustão, sacrificado sonhos, relacionamentos, vida própria. E ali estava ele, casando com uma mulher de uma família que me desprezava, entrando num mundo que me excluía completamente. Será que tinha valido a pena? Essa pergunta me assombrou por semanas. Agosto de 2023. 2 meses depois do casamento, Lucas estava prestes a começar seu primeiro dia na Moreira Indústrias. Marcelo tinha oferecido uma posição para ele logo depois da lua de mel. Analista júnior de operações, tinha dito. Salário de R$ 6.000. Para começar, tinha garantido. Lucas estava nervoso, mas animado. Mãe, é minha chance de mostrar do que sou capaz, de provar que mereço estar lá. Você já merece, filho. Não precisa provar nada para ninguém. Mas eu quero que o Marcelo me respeite. Aquela palavra, respeito, me incomodou. Porque respeito não deveria ser algo que você conquista de alguém depois de casar com a filha dele. Mas Lucas estava determinado. No primeiro dia, ele acordou às 6 da manhã. Fez a barba com cuidado, vestiu o terno novo que Juliana tinha comprado para ele, ajustou a gravata 3 vezes. Como eu tô? Perguntou antes de sair. Lindo, profissional, vai arrasar. Ele saiu às 7h30, mandou mensagem dizendo que tinha chegado bem às 8. Depois, silêncio. Fiquei em casa trabalhando remotamente, mas eu mal conseguia me concentrar. 11 da manhã, nada. Meio-dia, nada. 1 da tarde, nada. 2 da tarde, nada. Às 3 da tarde, não aguentei mais. Liguei para ele. Chamou. Caixa postal. Mensagem no WhatsApp. 2 marcações cinzas. Nem entregue ainda. Algo estava errado. Às 4h30, peguei minha bolsa e saí de casa. Moreira Indústrias ficava em Jacarepaguá, numa área industrial. Um prédio de vidro e aço de 5 andares, com o logotipo da empresa brilhando no topo.
Estacionei do lado de fora e entrei na recepção. Boa tarde, disse para a recepcionista, uma menina jovem de uniforme impecável. Vim visitar meu filho, Lucas Silva. Ele começou a trabalhar aqui hoje. Ela consultou o sistema. Lucas Silva, um momento. Ela pegou o telefone interno. Falou baixinho com alguém. Desligou. A senhora pode subir, sim. Terceiro andar, Copa dos Funcionários. Elevador à esquerda. Copa dos Funcionários? Obrigada. Subi no elevador. Era moderno, espelhado, com música ambiente suave. Cheguei no terceiro andar. Segui as placas até a Copa. Era uma sala ampla com mesas, máquina de café, geladeira, micro-ondas. Tinha uns 15 funcionários em pausa, conversando, tomando café. E lá, no fundo, perto da máquina de café, Lucas. Meu filho estava com o terno impecável, com uma bandeja na mão, servindo café para os funcionários, como um garçom. Observei por um segundo antes dele me ver. Ele se aproximou de uma mesa. Café? Água? Os funcionários pegavam sem nem olhar para ele, sem agradecer. Um deles riu de algo no celular e esbarrou em Lucas. O café balançou na bandeja. Cuidado! O homem disse, irritado. Desculpa, Lucas murmurou. Ele voltou para a máquina de café, encheu mais xícaras, voltou a circular. Como um garçom, servindo quem quisesse. E, de repente, ouvi uma voz vinda do corredor. Voz alta, conhecida. Marcelo. Ele estava conversando com 2 homens de terno, gerentes, pelo jeito. E o genro? Um deles perguntou. O rapaz que se formou em administração? Marcelo deu uma risada. Ah, aquele. Está ali na Copa. Já começou? Em que área? Servindo cafezinho. Silêncio. Como assim? Exatamente o que você ouviu, Marcelo disse, voz casual, como quem fala do tempo. Coloquei ele para servir café para os funcionários. O garoto é um inútil. Não serve para nada mais elaborado. Pelo menos assim ele se sente útil. Pausa. Depois continuou. Bem que eu já suspeitava na formatura dele que ele não tinha capacidade. Falei isso no discurso, inclusive. E olha só, eu estava certo. Risadas dos outros 2. Marcelo, você é terrível. Terrível nada. Sou realista. Você acha que eu ia colocar aquele menino num cargo de verdade? Com responsabilidade? Não. Ele está exatamente onde merece estar. Eles viraram o corredor e as vozes sumiram. Fiquei ali, paralisada. Olhei para Lucas. Ele não tinha ouvido. Continuava servindo café, cabeça baixa, evitando olhar nos olhos de quem pegava as xícaras. Engolindo o orgulho, engolindo a raiva, engolindo a humilhação, como eu tinha feito tantas vezes na minha vida. Mas ele não deveria ter que fazer isso. Não depois de tudo que lutamos. Lucas? Ele levantou a cabeça. Quando me viu, seu rosto se desfez. Mãe, o que você está fazendo aqui? Vim te ver. Você não respondeu minhas mensagens. Ele olhou para o celular que estava no balcão, silenciado. Não posso usar celular durante o expediente. Regra do Marcelo. Olhei para a bandeja que ele segurava. As xícaras vazias. Filho, o que é isso? É meu trabalho, mãe. Servir café, água, limpar as mesas da Copa. O Marcelo disse que todo funcionário precisa começar de baixo para entender a empresa. Sua voz estava vazia, mecânica. Mas você é formado em administração, com honras. Por que você está servindo café? Porque o Marcelo disse que eu preciso ganhar meu espaço, que diploma não significa nada se eu não provar que sou útil. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. Ele me trouxe aqui de manhã, me deu essa bandeja. E sabe o que ele disse? Lucas engoliu seco. Esse vai ser seu trabalho por enquanto. Lembra do meu discurso na sua formatura? Eu tinha dúvidas sobre suas competências. Bem, aqui é sua chance de me provar que eu estava errado. Quando você demonstrar que tem valor real, não só um diploma bonito, a gente conversa sobre promover você para um cargo de verdade. Ele colocou a bandeja no balcão com mãos tremendo. Ele mencionou a formatura, mãe. Como se aquilo não tivesse sido humilhação suficiente. Como se precisasse me lembrar. Sua voz quebrou completamente. Tem gente que trabalha aqui há 20 anos, mãe. Funcionários de produção, secretárias, assistentes. Todos eles me cumprimentaram de manhã, me deram boas-vindas, foram educados, simpáticos.
Ele apontou para as mesas da copa. E agora eu tô servindo café para eles. Como um... Não conseguiu terminar a frase. E a Juliana? Ela sabe disso? Ela trabalha no segundo andar, no setor comercial. Nem passou aqui. Fui até ele e segurei suas mãos. Lucas, você não precisa aguentar isso. Você pode sair, pode procurar outro emprego. E mostrar que ele estava certo, que eu sou fraco, que desisto na primeira dificuldade. Isso não é primeira dificuldade, filho. Isso é humilhação deliberada. Eu sei, mãe, ele gritou e começou a chorar de verdade. Eu sei, mas o que eu faço? Eu casei com a Juliana. Ela é filha dele. Se eu sair, vou causar uma crise na família. Abracei meu filho enquanto ele soluçava. E naquele momento tomei uma decisão. Marcelo Moreira ia pagar. Mas não da forma que ele esperava. Não com gritos ou escândalos ou processos que se arrastariam por anos. Ia ser algo muito mais devastador. Eu ia destruir ele. Vem, filho, vamos embora daqui. Mas meu expediente só acaba às 6. Agora, Lucas. Saímos da copa. Pegamos o elevador. Descemos em silêncio. Quando estávamos atravessando o estacionamento em direção ao meu carro, vi um homem de uns 50 anos, uniforme de segurança, sentado num banco do lado de fora da empresa, chorando, tentando esconder o rosto com as mãos. Parei. Espera aqui um segundo, falei para o Lucas. Me aproximei devagar. O senhor está bem? Ele levantou a cabeça, olhos vermelhos. Desculpa, senhora, não queria que ninguém visse. É que hoje faz 3 meses. 3 meses sem receber. 3 meses de salário atrasado? Ele assentiu. Tenho 2 filhas. A mais nova faz aniversário semana que vem, 8 anos. Ela quer uma boneca de R$ 40, e eu não tenho. Sua voz quebrou. Que pai não consegue comprar uma boneca de R$ 40 para a filha? Coloquei a mão no ombro dele. Como é seu nome? José Carlos. Seu José Carlos, vai melhorar. Tenha fé. Ele deu um sorriso triste, sem acreditar muito. Mas eu acreditava. Voltei para o carro onde Lucas me esperava. Levei ele para a casa dele e da Juliana em silêncio. Quando ele desceu, abracei ele forte. Vai ficar tudo bem, filho. Confia em mim. Quando cheguei na minha casa, eram 9 da noite. Liguei o computador com uma determinação que nunca tinha sentido antes. A casa estava silenciosa. Fiz café forte, peguei meu caderno de anotações e comecei a trabalhar. 18 anos trabalhando em operações internacionais me ensinaram muita coisa. Como investigar empresas, como acessar registros públicos, como encontrar irregularidades em balanços financeiros, como identificar fraudes contábeis, como rastrear dívidas. Eu tinha investigado empresas na China, na Índia, na Alemanha, nos Estados Unidos. Tinha identificado problemas que salvaram a Petrobras de péssimos investimentos várias vezes. Mas nunca tinha usado essas habilidades para algo pessoal. Até agora. Abri meu laptop. Comecei com o básico, tudo público e legal. Junta Comercial do Rio de Janeiro. Digitei. Moreira Indústrias Limitada. CNPJ. 12.345.678/000-1-90. Acessei os balanços dos últimos 5 anos. Tudo disponível publicamente. Comecei a ler com atenção profissional. 2019. Lucro líquido de 8,2 milhões. Empresa saudável, crescendo. 2020. Lucro de 6,1 milhões. Queda, mas ainda razoável. Covid afetou muitas empresas. 2021. Lucro de 2,3 milhões. Queda dramática. Bandeira vermelha. 2022. Prejuízo de 1,8 milhão. Primeira vez no vermelho. 2023. Primeiro semestre. Prejuízo de 4,5 milhões. A empresa estava desabando, e rápido. Fui mais fundo nas notas explicativas. Aquelas letrinhas pequenas que ninguém lê, mas que contam a história real. E comecei a ver o padrão. Parei por um segundo. Olhei para a foto do Lucas na minha mesa. Ele tinha uns 7 anos na foto. Sorriso banguela, segurando um certificado da escola. Melhor aluno da turma. Voltei a digitar. Por ele. Tudo sempre foi por ele. Dívidas acumuladas. Fornecedores não pagos, 4,8 milhões de reais.
Impostos atrasados, 12,3 milhões de reais, com multas. Empréstimos bancários, 9,1 milhões de reais. Provisões trabalhistas, 2,4 milhões de reais. Total, quase 29 milhões em dívidas. O ativo total da empresa estava avaliado em 15 milhões. Matematicamente, Moreira Indústrias valia menos que suas dívidas. Olhei para o relógio. 00:30. Meu café tinha esfriado. Bebi mesmo assim, amargo, frio. Mas espera, se a empresa estava tão mal assim, como Marcelo mantinha aquela aparência de sucesso? A mansão, os carros, as festas. Ele estava fingindo, construindo castelo de cartas. E ia desmoronar. Só precisava de um empurrão. Continuei investigando. Acessei o site da Receita Federal, consulta pública de CNPJ. Moreira Indústrias tinha certidões negativas vencidas desde 2021. Isso significava impostos não pagos. Empresas sem certidões em dia não podem participar de licitações, não conseguem financiamentos. Estão praticamente paralisadas. Depois fui aos cartórios. Sistema Público de Protestos. 187 protestos ativos. 187 fornecedores que não receberam e protestaram títulos. Fiz uma planilha compilando tudo. Páginas e páginas de dívidas não pagas. Eram 2 da manhã. Levantei para fazer mais café. Minhas costas doíam de ficar curvada sobre o laptop. Enquanto a água fervia, fechei os olhos e vi Lucas naquela copa, servindo café, cabeça baixa, humilhado. Não, eu disse em voz alta para o apartamento vazio. Isso não vai ficar assim. Voltei com o café e continuei. Por último, acessei o Tribunal Regional do Trabalho. 32 processos trabalhistas ativos. Abri cada um, li cada reclamação e fiquei enojada. Processo TRT-RJ. Reclamante: Maria das Graças Silva, 45 anos, auxiliar de limpeza. Relata assédio moral por parte do proprietário Sr. Marcelo Moreira, que fazia comentários desrespeitosos sobre sua aparência física e situação financeira. Quando reclamou ao RH, foi demitida sem justa causa e sem receber verbas rescisórias. Pede R$45 mil em danos morais e verbas. Processo TRT-RJ. Reclamante: Ana Paula Oliveira, 31 anos, assistente administrativa. Relata padrão de humilhação pública, sendo chamada de incompetente na frente de colegas, tendo trabalhos criticados de forma agressiva e sendo isolada socialmente. Desenvolveu síndrome do pânico. Demitida após afastamento médico. Pede R$80 mil em danos morais. 32 processos. 32 histórias de abuso de poder. Parei de ler. Limpei as lágrimas que tinham começado a descer. Ana Paula tinha 31 anos. A mesma idade que eu tinha quando Paulo me deixou sozinha com um bebê. A mesma idade em que eu também não sabia como ia sobreviver. Maria das Graças, 45 anos. Mãe solteira, auxiliar de limpeza. Ela poderia ser eu. Em outra vida, sem os diplomas, sem as oportunidades, ela era eu. E Marcelo tinha destruído ela. Por diversão, por poder. Assim como ele destruiu meu filho. Não, isso ia acabar. Respirei fundo e salvei todos os arquivos. Continuei investigando até às 4 da manhã. No final tinha um relatório de 52 páginas. O resultado? Moreira Indústrias estava quebrada, completamente quebrada. Dívidas de quase 29 milhões. Execuções fiscais, processos trabalhistas, salários atrasados, fornecedores cortando crédito. Marcelo tinha construído uma fachada de sucesso enquanto a empresa apodrecida por dentro. E em breve, tudo viria abaixo. Fechei o laptop, olhei pela janela. O sol estava nascendo. Eu tinha os dados. Sabia exatamente qual era a situação da empresa. Mas como usar isso a meu favor? Fiquei pensando, calculando. Minhas economias, R$180 mil. Todo o dinheiro que guardei em 25 anos de trabalho. Não era suficiente, nem perto. Se eu quisesse comprar a empresa, mesmo quebrada, precisaria de pelo menos 10 milhões. Eu não tinha. Apoiei a cabeça nas mãos. Eram 4:30 da manhã. Estava exausta, tão perto de uma solução, tão longe de poder executá-la. Pensei em desistir,
em aceitar que algumas batalhas a gente simplesmente não pode vencer. Mas então olhei de novo para a foto do Lucas na minha mesa. Não, eu não ia desistir dele. Nunca desisti. E então, me lembrei. O terreno, aquela herança esquecida de Paulo. O lote em Santa Catarina que eu herdei 25 anos atrás e nunca mais pensei sobre. Fiquei pensando, será que valia alguma coisa? Provavelmente não. Era literalmente mato em 1998. Mas, e se? Fui até o arquivo onde guardava documentos antigos. Revirei pastas empoeiradas até encontrar. A escritura. Papel amarelado, quase se desfazendo. Peguei com cuidado. Abri. E pela primeira vez em 25 anos, eu realmente li o documento completo. Escritura de compra e venda. Terreno urbano medindo 800 metros quadrados, situado na Avenida Atlântica, lote 247. Continuei lendo. Município de Balneário Camboriú, estado de Santa Catarina. Balneário Camboriú. Esse nome me soava familiar. De onde? Peguei o carnê do IPTU mais recente. Aquele que eu pagava todo ano sem nem olhar direito. Abri. Valor venal do imóvel, R$ 850 mil. Meu coração pulou. Espera, R$ 850 mil? Quando herdei aquilo, em 1998, o terreno não valia nada. Paulo sempre disse que era mato no meio do nada. Nunca tinha reparado que o valor venal tinha subido tanto. Com mãos tremendo, liguei o computador. Abri o Google, digitei Balneário Camboriú. Os primeiros resultados eram fotos, prédios gigantescos, arranha-céus espelhados, praias lindas, iates, luxo. Balneário Camboriú, Dubai brasileira. Cidade com maior valorização imobiliária do Brasil. Metro quadrado chega a R$ 20 mil em áreas nobres. Meu Deus, aquilo não era mais mato no meio do nada. Era uma das cidades mais valorizadas do país. Continuei pesquisando freneticamente. Preço terreno Balneário Camboriú, Avenida Atlântica. Entrei em sites de imobiliárias. Coloquei os dados do meu terreno. Terreno 800 metros quadrados, Avenida Atlântica, vista mar, zoneamento permite construção vertical. Cliquei em calcular valor estimado. A tela carregou e então apareceu valor estimado de mercado, 8 milhões a 11 milhões de reais. 11 milhões de reais. Fiquei olhando para a tela paralisada, sem conseguir processar. Li de novo. E de novo. E de novo. Comecei a rir. Um riso meio histérico, meio aliviado, meio desesperado. Depois comecei a chorar. 25 anos. 25 anos pagando IPTU de um terreno que eu nem lembrava que existia. 25 anos achando que aquilo não valia nada. E ele estava lá, esperando, crescendo em silêncio, como se Paulo, de onde estivesse, tivesse finalmente dado algo de bom para o filho dele. Limpei as lágrimas e peguei o telefone. Aquele pedaço de terra que Paulo herdou dos pais, que eu guardei sem nem olhar direito, que paguei IPTU religiosamente por 25 anos só porque era a coisa certa a fazer. Aquele terreno esquecido valia 11 milhões de reais. Li de novo, e de novo, e de novo. Não era erro, não era engano. Durante um quarto de século, enquanto eu trabalhava 2 empregos, enquanto criava Lucas sozinha, enquanto economizava centavo por centavo, aquele terreno estava lá, silencioso, valorizando, crescendo, esperando. E agora ele seria minha arma. Continuei investigando Moreira Indústrias nos dias seguintes, e então encontrei a informação que mudou tudo. Processo de execução fiscal. Receita Federal do Brasil versus Moreira Indústrias Ltda. Valor da execução, 12 milhões e 300 mil reais. Status, leilão judicial designado. Data, 22 de setembro de 2023. Local, Fórum Federal, Sala de Leilões. Meu coração disparou. A Receita tinha entrado com execução fiscal. Marcelo não pagou. O juiz determinou penhora da empresa inteira. E agora iam leiloar em leilão público. Li o edital completo. Bem a ser leiloado. Totalidade das cotas sociais da empresa Moreira Indústrias Ltda, incluindo ativos, passivos, marca e instalações. Avaliação judicial.
11.500.000 reais. Lance mínimo, 9.200.000 reais, 8/10 da avaliação. Leilão aberto ao público. Interessados devem apresentar documentação e depósito calção de 10% do lance mínimo. Eu não precisava convencer Marcelo a vender. Não precisava de intermediários. Só precisava ir ao leilão e dar o lance mais alto. Nos próximos 15 dias, trabalhei freneticamente. Primeiro, vender o terreno. Rápido. Contatei 3 imobiliárias em Balneário Camboriú. Expliquei que precisava vender urgentemente. A segunda imobiliária me ligou no dia seguinte. Dona Carmen, temos um incorporador muito interessado. Ele oferece 9.500.000 reais em dinheiro, pagamento em 10 dias úteis, mais um apartamento de 2 quartos com vista mar no empreendimento que ele vai construir no terreno. 9,5 milhões em dinheiro, mais um apartamento. Aceito. A senhora tem certeza? Podemos negociar mais. Tenho certeza. Quero fechar hoje. Fechei. 7 dias depois, eu tinha 9.500.000 reais na conta. Mais a promessa de um apartamento quando o prédio ficasse pronto em 2025. Somando com minhas economias, tinha 9.680.000 reais, suficiente para participar do leilão. Segundo, me preparar legalmente. Consultei um advogado especialista em leilões judiciais. Dona Carmen, a senhora precisa se cadastrar no fórum, levar documentos, fazer o depósito calção de 920.000 reais e estar preparada porque pode haver disputa. Estarei. Terceiro, me preparar emocionalmente. Ia ver Marcelo ali, assistindo sua empresa ser leiloada, vendo tudo que ele construiu ser vendido. E quando ele descobrisse quem comprou, comprei roupas discretas, óculos escuros grandes, lenço para amarrar o cabelo. Não podia deixar ele me reconhecer até o último segundo. 22 de setembro de 2023, sexta-feira. Acordei às 5 da manhã, coração batendo rápido. Não tinha dormido direito. Fiquei deitada olhando para o teto por alguns minutos, pensando em tudo que tinha me trazido até ali. Lucas bebê, Lucas criança, Lucas formado, Lucas humilhado, 2 vezes. Hoje não ia ter terceira vez. Levantei e fui pro banho. Me vesti, calça social preta, camisa branca, blazer cinza, cabelo preso em coque, óculos escuros, maquiagem mínima. Parecia uma executiva qualquer. Anônima. Cheguei ao Fórum Federal às 8h30. O leilão começaria às 10. O prédio era imponente. Concreto, vidro, bandeira do Brasil. Subi até o 3º andar. Sala 312. Leilões judiciais. Era uma sala com umas 40 cadeiras. Mesa comprida na frente onde o leiloeiro se preparava. Um homem de uns 55 anos, terno azul, óculos. Tinha umas 20 pessoas espalhadas. Investidores, advogados, curiosos. E lá no canto esquerdo, cabeça baixa, sozinho, Marcelo Moreira. Meu coração deu um pulo. Ele estava irreconhecível. Terno amarrotado, barba por fazer, olhos fundos, mãos tremendo levemente sobre uma pasta. Nada do homem arrogante que humilhou meu filho. Nada do empresário poderoso que destruía funcionários por diversão. Ele era só um homem derrotado. Por um segundo, só um segundo, quase senti pena. Mas aí me lembrei. Lucas no palco, público rindo. Lucas na copa, servindo café. José Carlos chorando, sem dinheiro para a boneca da filha. Maria das Graças, demitida e humilhada. Ana Paula, com síndrome do pânico. A pena evaporou. Sentei do lado oposto, 3 fileiras à frente, de costas para ele. Às 10 em ponto, o leiloeiro bateu o martelo. Bom dia. Dou início ao leilão do processo 00-12385 exequente, Receita Federal. Executado, Moreira Indústrias Liteda. Ele leu o edital. Descrição, avaliação, lance mínimo. O leilão está aberto. Lance mínimo, 9.200.000 reais. Algum interessado? Silêncio tenso. As pessoas se entreolhavam. 9.200.000. Uma voz masculina disse. Olhei discretamente. Homem de terno, uns 45 anos. Investidor. Temos 9.200.000. Alguém oferece mais? Esperei. 9.300.000.
Outra voz. Mulher, do outro lado. 9.400.000. O primeiro homem retrucou. Eles estavam subindo devagar, de 100 em 100.000. Deixei a disputa continuar, observando, estudando o comportamento deles. 9.400.000. O homem ofereceu. A mulher hesitou visivelmente, balançou a cabeça negativamente, desistiu. 9.400.000. Uma vez. Era minha hora. Levantei a plaquinha. 9.500.000. Todas as cabeças viraram para mim. O homem me olhou. Tentou avaliar quem eu era através dos óculos escuros. Franziu a testa. Calculou mentalmente. 9.600.000. Ele contra-atacou. Meu coração acelerou. Eu tinha dinheiro para cobrir isso e ainda sobrava margem. Mas, será que ele tinha muito mais? Será que ia continuar subindo? Decidi forçar a mão. 9.650.000. O homem olhou para mim, depois para o leiloeiro, depois para a maleta dele. Pegou uma calculadora. Começou a fazer contas. Meu estômago apertou. Ele estava considerando seriamente ir mais alto. Passaram-se 5 segundos, 10 segundos, 15. Ele olhou para mim de novo, avaliando, pensando. Fez mais algumas contas na calculadora. Eu segurei a respiração. Tinha até 9,68 milhões. Se ele oferecesse 9,7, eu não poderia cobrir. O homem suspirou, fechou a calculadora, balançou a cabeça negativamente. Desistiu. Soltei o ar que estava segurando. 9.650.000. Uma vez. O leiloeiro anunciou, olhando ao redor da sala. 9.650.000. 2 vezes. Ninguém mais se mexeu. 9.650.000. 3 vezes. Pam! Arrematado. Lote arrematado por 9.650.000 reais pela arrematante número. Ele olhou para mim. Qual seu número, senhora? 12. Arrematante número 12. Favor se apresentar para a assinatura. Levantei. Caminhei até a mesa. Sentia o olhar de Marcelo queimando minhas costas. Ele não sabia quem eu era. Só via uma mulher de óculos escuros que tinha comprado sua empresa. O leiloeiro preparou os documentos. Nome completo para registro, por favor. Tirei os óculos escuros. Olhei diretamente para a câmera de segurança que gravava tudo e disse clara e devagar. Carmen da Silva. Crash. Barulho de cadeira caindo atrás de mim. Virei. Marcelo estava de pé, branco como papel, boca aberta, olhos arregalados. O quê? Ele gritou. Não! Isso não pode! Senhor, o leiloeiro o interrompeu friamente. O leilão é público e legal. A arrematante cumpriu todos os requisitos. O senhor não tem mais direitos sobre a empresa. Marcelo tentou se aproximar, mas 2 seguranças o contiveram. Isso é armação. Ela é mãe do... Ela não tem dinheiro pra... Senhor, por favor se retire ou será removido à força. Olhei diretamente nos olhos dele e sorri. Marcelo ainda tentou gritar mais alguma coisa, mas os seguranças o empurraram para fora. Fiquei ali, assinando papéis calmamente, enquanto ouvia os gritos dele ecoando no corredor. Quando terminei de assinar, o leiloeiro me entregou a certidão. Arrematante, Carmen da Silva Bem, totalidade das cotas de Moreira Indústrias, LT dá valor, 9.650.000 reais. 9.650.000 reais, quase todo o dinheiro que eu tinha, mas valeu cada centavo. Dobrei o papel com cuidado. Minhas mãos tremiam levemente. 25 anos. 25 anos desde que Paulo me deixou sozinha. Desde que jurei que meu filho teria tudo que ele merecia. E aqui estava. A prova. No papel. Carmen da Silva, dona de Moreira Indústrias. A mulher insignificante que Marcelo mal olhava nos olhos. Guardei a certidão na bolsa e saí da sala de cabeça erguida. Marcelo estava do lado de fora, encostado na parede do corredor, chorando. Passei por ele sem olhar, mas quando cheguei no elevador, me virei. Ah, Marcelo! Ele levantou a cabeça, olhos vermelhos. Meu filho manda lembranças, o menino que você colocou para servir cafezinho. As portas do elevador fecharam. Na segunda-feira seguinte, 8 da manhã,
Parei o carro em frente ao prédio. Olhei para a fachada. 5 andares. Vidro e aço. O império de Marcelo Moreira, que agora era meu. E a primeira coisa que vi foi a placa nova. Indústria Silva. Letras prateadas, modernas, limpas. Meu sobrenome. O sobrenome do Lucas, onde antes estava o nome de Marcelo. Senti um arrepio. Entrei. A recepcionista, a mesma que tinha me direcionado naquele dia horrível, me olhou sem reconhecer. Bom dia, a senhora tem reunião marcada? Não preciso, sou a proprietária. O rosto dela ficou branco. A senhora é a nova dona? Sou. Dona Carmen? Ela me reconheceu. A mãe do Lucas? A mesma. Reúna todos os funcionários no auditório em meia hora. Todos. Produção, administração, limpeza, segurança. Todos. Sim, senhora. Meia hora depois, 100 pessoas me olhavam no auditório. Bom dia. Meu nome é Carmen Silva. Sou a nova proprietária desta empresa. Murmúrios nervosos. Eu sei que muitos estão com salários atrasados. Sei que há incerteza sobre o futuro. Então, vou ser direta. Respirei fundo. Primeira mudança. Todos os salários atrasados serão pagos até sexta-feira. E as verbas rescisórias de funcionários demitidos irregularmente serão regularizadas até final do mês. Olhos arregalados. Alguém começou a chorar. Segunda mudança. Canal de denúncias anônimo será estabelecido para qualquer tipo de abuso. Todas as denúncias serão investigadas. Olhei especificamente para o grupo de mulheres da limpeza e administrativas no fundo do auditório. Sabia que ali, entre elas, estavam algumas das vítimas dos 32 processos que eu tinha lido. Ninguém mais vai ser humilhado aqui. Ninguém mais vai ter que aceitar desrespeito para manter emprego. Essa empresa vai ter dignidade. Aplausos começaram. Tímidos primeiro, depois mais altos. Terceira mudança. Esperei o silêncio voltar. Vou contratar um diretor executivo, alguém jovem, competente, formado em administração com honras numa excelente universidade. Pausa dramática. Lucas Silva vai assumir como diretor executivo das Indústrias Silva. A sala explodiu em aplausos. Lucas não queria aceitar no começo. Mãe, você comprou a empresa do Marcelo? Comprei. Com que dinheiro? Expliquei sobre o terreno, sobre a investigação, sobre o leilão. Você fez isso por mim? Fiz por nós dois e por todas aquelas pessoas que ele abusou. Lucas ficou em silêncio. Mãe, eu não sei se consigo dirigir uma empresa inteira. Você consegue, meu filho. Você sempre foi capaz. Mas e se eu falhar? Então a gente levanta e tenta de novo, mas você não vai falhar. E ele não falhou. Lucas assumiu como diretor executivo e trabalhou 16 horas por dia no primeiro mês. Reestruturou departamentos, renegociou com fornecedores, implementou controles de qualidade. E sabe? Ele era brilhante. Todas aquelas qualidades que Marcelo disse que Lucas não tinha, raciocínio analítico, visão de negócios, liderança, estavam ali. Só precisavam de oportunidade. Em 3 meses, a empresa operava no azul. Em 6 meses, tínhamos pago metade das dívidas. Em 1 ano, Indústria Silva era rentável e estável. E Marcelo, ele tentou reverter o leilão. Alegou irregularidades. Não conseguiu. O processo foi legal, público, conduzido por leiloeiro oficial. Tentou conseguir empréstimos para recomprar a empresa. Nenhum banco quis emprestar para quem tinha acabado de perder tudo num leilão. Tentou me oferecer sociedade. Disse que conhecia o negócio, que eu precisaria da experiência dele. Respondi: não, obrigada. Sem a empresa, sem dinheiro, Marcelo vendeu a mansão para pagar dívidas pessoais. Beatriz pediu divórcio e foi morar com a irmã em Belo Horizonte. Juliana apareceu na minha porta 3 meses depois. Dona Carmen, preciso falar com o Lucas. Ele não quer falar com você. Por favor, eu cometi um erro. Você não cometeu um erro, Juliana. Você fez escolhas. Escolheu ficar quieta quando seu pai humilhou meu filho. Escolheu ficar do lado do seu pai, mesmo sabendo o dó que ele estava fazendo com meu filho. Eu realmente amava o Lucas. Não, você amava a ideia de ter um marido que não questionava nada. Agora que ele tem poder de verdade, você quer voltar.
Não é isso. É exatamente isso. A resposta é não. Ela foi embora. Lucas pediu divórcio 2 meses depois. Processo rápido. Juliana não contestou. Setembro de 2025. Estou no escritório que era de Marcelo. Agora é do Lucas, olhando pela janela. Indústria Silva emprega 300 funcionários. Expandiu para 4 estados. É uma das maiores fabricantes de componentes eletrônicos da região. Lucas se casou com Marina, uma engenheira que conheceu num evento do setor. Mulher incrível que viu valor nele desde sempre. Eles estão esperando o primeiro filho, um menino. Vão me dar de madrinha. Marcelo vive num apartamento pequeno em Niterói. Trabalha como consultor autônomo. Perdeu o prestígio, os amigos, a família. Juliana tentou pedir emprego aqui. Lucas negou educadamente. Beatriz trabalha numa loja de roupas em BH. Vida simples, mas honesta. E eu? Estou na varanda do meu apartamento. 2 quartos, vista panorâmica para o mar. O apartamento que veio de brinde na venda do terreno. É fim de tarde. Sol se pondo sobre o oceano. Céu laranja e rosa. Finalmente realizei meu sonho. Morar perto do mar. E custou R$0. Veio de brinde com tudo isso. Meu celular toca. Oi, mãe. Oi, filho, tudo bem? Marina confirmou. É menino. Sorrio. Meu neto. Maravilhoso. Já pensaram em nome? A gente estava pensando em Paulo, em homenagem ao avô. Meu coração aperta. Paulo, o homem que me abandonou, que morreu jovem, mas que sem querer me deixou exatamente o que eu precisava quando mais precisei. É um lindo nome, filho. Mãe, você vem jantar semana que vem? Vou sim. Beijo. Te amo. Te amo também. Desligo. Olho para o mar. Penso em tudo o que aconteceu. Marcelo me subestimou. Achou que eu era só uma mulher comum sem importância. Aprendeu da pior forma que não existe pessoa sem importância. Que não dá para humilhar os outros impunemente. E que uma mãe determinada é a força mais perigosa que existe. Tem uma foto na parede do meu escritório. É do Dia da Dignidade, evento anual onde honramos funcionários exemplares. Na foto, estou ao lado do Lucas. Ele entrega um troféu para Maria das Graças, a mulher dos processos trabalhistas. Todos sorrindo. Às vezes olho essa foto e lembro da outra cerimônia. Outro palco. Outro discurso. Dezembro de 2022. Marcelo destruindo meu filho na formatura. A dor que senti foi tão intensa que achei que nunca passaria. Mas passou. E se transformou em determinação. Então lutei de volta, não com gritos, mas com estratégia, inteligência, paciência. E venci. Ontem recebi um e-mail. Remetente, Marcelo Moreira. Assunto, pedido. Hesitei. Abri. Cara Carmen, sei que não tenho direito de pedir nada, mas estou sem opções. Minha consultoria está mal. Não consigo pagar aluguel. Estou com 62 anos e sem perspectivas. Você poderia me dar um emprego? Qualquer coisa. Mesmo que seja catalogar arquivos. Sei que é muita cara de pau, mas não tenho para onde ir. Atenciosamente, Marcelo. Li 3 vezes. A ironia era perfeita. O homem que colocou meu filho para servir cafezinho agora pedia exatamente isso. Seria fácil dizer sim. Colocá-lo lá. Fazer ele sentir o que Lucas sentiu. Mas sabe de uma coisa? Eu não sou ele. Respondi. Marcelo, lamento sua situação, mas não posso oferecer emprego, não por ressentimento, mas porque você criou um ambiente tóxico. Abusou de funcionários. Demonstrou falta de caráter. Indústria Silva foi construída sobre valores opostos. Sugiro que procure organizações de recolocação profissional. Posso indicar algumas. Atenciosamente, Carmen da Silva. Enviei. E me senti leve, porque percebi que não precisava mais dele para nada. Minha vitória não foi destruí-lo, foi construir algo melhor. Então, meu nome é Carmen Silva. Tenho 63 anos. E essa é a história de como transformei a pior humilhação que meu filho sofreu na maior vitória que poderíamos imaginar. Não foi fácil, não foi rápido, e custou tudo o que eu tinha. Mas valeu? Cada centavo. Não pelo que derrubamos, mas pelo que construímos depois. Lucas hoje é um líder respeitado. Marido. Prestes a ser pai. Indústria Silva emprega centenas de pessoas com dignidade. E eu estou aqui, no meu apartamento na praia,
realizando sonhos. Justiça foi feita. Se você chegou até aqui, testemunhou uma lição. Nunca subestime uma mãe determinada. Escreve justiça nos comentários. E se você conhece alguém que está sendo humilhado no trabalho ou uma mãe que luta pelo filho, compartilha. Deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho. Nos vemos na próxima história. E lembra, dignidade não se negocia, respeito não se compra e justiça bem planejada vale milhões.